Muito bem, meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma vez estamos aqui no nosso estudo, né? A nossa leitura inicial, vou fazer do livro Fonte Viva, capítulo 3, na Grande Romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. É uma carta de Paulo aos Hebreus. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na caminhada enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançará o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação, convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. E a nossa oração inicial, também vou pedir aqui no livro Diálogo dos Vivos, oração para não incomodar, é uma prece de André Luiz. Senhor, concede-me por misericórdia o dom de contentar-me com o que tenho, a fim de fazer o melhor que posso. Ensina-me a executar uma tarefa de cada vez, no campo de minhas obrigações, para que eu não venha a estragar o valor do tempo. Livra-me da precipitação, da insegurança, de modo que não busque aflições desnecessárias ante o futuro, e nem me entregue à inutilidade do presente. Dá-me a força de esperar com paciência a solução dos problemas que me digam respeito, sem tumultuar o caminho dos que me cercam. E aí ele vai falando aqui, né? Ensina-me a não condenar seja quem for. E quando algum apontamento injurioso ou alguma nota de crítica malévola vier em minha cabeça, ampara-me a fim de que eu tenha recursos de dissipá-los em silêncio no plano dos meus esforços manifestos. Impele-me a calar toda queixa em torno das provas e empecilhos da vida, para que eu não perturbe os que me compartilham a estrada. Auxilia-me a conservar boa aparência, tanto quanto o espírito isento de culpa, a falar com calma, a sustentar bons modos, a perder o hábito de impor minhas ideias ou de contradizer as dos outros, sem necessidade. E ajuda-me, Senhor, a viver na obediência aos meus deveres e compromissos, trabalhando e servindo, para não incomodar ninguém. Linda, A gente já né? falou sobre essa questão do incômodo em algum momento, né? Quem que você incomoda, né? Para quem você dá trabalho, né? É complicado, né? E a gente chega, dá muito, né? Todo mundo dá trabalho para alguém, né? Então vamos lá, né? Nós estamos de novo, né? No estudo minucioso do Evangelho, a luz da doutrina espírita, pelo Mildinho, né? Baseado no estudo do Mildinho Verável do Aloysio. A gente está estudando o capítulo, né? 13 de Mateus. E a gente está fechando hoje, né? O último versículo da parábola do semeador. E aí ele fala que é interessante que nos próximos versículos, Jesus vai fazer um miudinho dessa parábola, né? Ele vai passar a comentar essa parábola, né? Do semeador. E ele faz um resumo, acho que a gente devia fazer também, né?
que a passagem começa lá no versículo 3, né? Nós já estamos no versículo 9, do capítulo 13, e que vai falar num semeador que saiu, né, que se dispôs a sair para semear, ou seja, no sentido de sair do seu ponto de vista, da sua perspectiva, de olhar de outra forma, se colocar no ponto de vista do outro. Essa semeadura é eficiente se o semeador usar, né, de empatia, de se colocar no lugar do outro e sentir aquilo que o outro está sentindo. E aí ele fala, quem não é sensível à dor do próximo não é capaz de fazer uma boa semeadura. O versículo 4, a gente falou, é o processo da semeadura, onde uma parte da semente vai cair à beira do caminho, e Jesus alerta que nem todo solo, né, nem sempre que você vai semear, o solo vai ser receptivo. Nem todo processo de semeadura vai ser exitoso, né? A gente tem que ter essa noção. Às vezes vai cair num coração que está à margem desse processo de evangelização, está afastado, né, está daquele do meio do caminho e, portanto, distanciado de Jesus. Então, com certeza, aí vai ser uma semente que não terá fertilidade. Vai ter sementes também que cairão no solo raso, que ele fala pedregoso, mas mais no sentido de que tem pouca terra, né? Porque a semente precisa de terra, né? E aí a pedra representa o quê? O raciocínio, né? A pessoa que usa muito o raciocínio, é muito culta, é muito perspicaz, mas não tem essa sensibilidade, não tem sentimento. Aí o semeado também tanto o semeador quanto o semeado tem que ter essa sensibilidade, porque só pelo cérebro dificilmente a gente vai conseguir assimilar essa mensagem, né? A boa mensagem ela é recolhida pelo coração e não pelo cérebro. Então esse terreno com pouca terra, que não acolhe bem a semente, né? Ela pode até germinar, mas não vai conseguir se enraizar por conta de ter pouca terra, né? E aí esse broto vai fracassar. Aí em seguida a gente tem a semente que caiu entre os espinheiros, e aí os espinheiros vão sufocá-la. E aí a gente estudou que o espinheiro é o melindre, né, o ressentimento, e já na semana passada é que nós vimos essa semente, né, que caiu numa boa terra, como o semeador não acompanhou e não ficou cuidando do plantio, né, não fez o procedimento, né, ela vai render 30, 60 ou 100. Né? Vai depender do quê? Do cultivo, da forma que ele cultivou, de como ele continuou trabalhando a semente. E hoje nós estamos no versículo 9, que é o seguinte: quem tem ouvidos, ouça, que é uma expressão da cultura hebraica, muito usada na época de Jesus, né, na época da Palestina do século I, e Jesus termina muitos versículos dele, né? Quem tem ouvido, ouça, tem a questão de ver também, né? Então, e o verbo que é usado é o shemar. Shemar, né? Shema Israel, que significa não só ouvir, prestar atenção, né? Que está lá no Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1, que ele diz assim: chamou Moisés a todos, e a toda Israel, e disse-lhes: ouve, né? Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para os cumprir, né? Então, ouve, né? Ele está falando o quê? Ouve, Israel, Shema, Israel. É para aprender, né? É uma ordem. Para quem ouve, é para que obedeça. Aí a gente não é só uma questão assim, é realmente um chamado, né? Eu acho que está escrito, eles usam muito isso, né? Shema Israel, Shema, né? Ouve, né? E ele ainda explica, né, que tem a palavra, né? A origem da A palavra é origem da palavra, obedecer. né? Então, a mesma palavra também significa ouve e significa obedeça, né? E aí ele até ele brinca, né? Manda quem pode, né? Que é Jesus, e obedece quem tem juízo, né? Somos nós, que é a boa terra. Então, essa semeadura só será eficiente quando esse semeador for obediente, fiel, que vai cumprir sua missão
ainda que ele tenha muita dificuldade, ainda que ele enfrente muitas dificuldades, e o solo obediente também, que vai acolher, que ouve, isso é que é ouvir, né? É obedecer e praticar. É isso que ele está querendo falar aqui. E aí, a grande dificuldade nossa, né? É a obediência, né? Porque até tanto o Deuteronômio quanto o Levítico, né, o princípio de Levítico, eu fui olhar lá eu não peguei o que ele fala não, mas quando tem um estudo do Haroldo no Espiritismo TV do Levíticos, a palavra obediência é o que mais aparece, porque realmente o princípio disso é todo isso, é obediência a Deus, né? Você saber o que você vai fazer. Então, o que hoje a gente vai estudar é a palavra ouça, né? Que é o que vai dar esse significado, que é a obediência. É amar a Deus, né? O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, começa com isso, né? Como chamar Israel, ouve Israel. Ou seja, vamos obedecer. Ele dá aquele exemplo, né? Quando o médico fala que você não comer gordura, ou que você está doente, tem que fazer repouso. E a gente não obedece. Essa semana eu achei interessante, não foi nessa semana, foi na semana anterior que eu estava estudando isso, que às vezes você não tem ideia do desdobramento do que pode acontecer por conta da sua desobediência, porque o que você desobedece afeta não só você, afeta outras pessoas, a vida de outras pessoas. E aí eu estava conversando com uma profissional que é dentista e ela falou para mim assim, que ela trabalha muitas horas. Eu falei, nossa, mas tem, né? Trabalha, sei lá, 12 horas. Eu falei, nossa, mas por que isso tudo, né? Não dá para você... Aí ela me explicou, ela falou assim, olha, quando a pessoa, eu tenho uma previsão, né? Eu ligo para a pessoa e falo para a pessoa, olha, tá na hora de você fazer uma limpeza no dente, para fazer uma manutenção, né? Que as pessoas fazem 6 em 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano. Aí a pessoa fala, não tenho tempo agora, daqui a pouquinho eu vou te ligar, eu vou fazer, e aí, né? Eu lembrei da desobediência, porque se a pessoa tem condição, se ela tem a condição financeira de pagar um dentista para poder fazer uma manutenção no dente, ela devia obedecer a isso, né? Porque a dentista está ligando e falando, ela está na hora, mas aí ela não vai. Um trabalho preventivo, né? Era um trabalho preventivo, certo? Que era programado, que ela ia anotar, ia poder colocar dentro da coisa dela. Aí ela falou assim, a pessoa não vem. Aí passa um tempo que ela não veio, aí ela tem uma dor de dente, aí o dente está doendo já, aí ela quer ser atendida imediatamente, aí eu tenho que encaixar ela, e é onde fica dando, entendeu? Ela sai da programação dela, quer dizer, uma simples desobediência pequena sua, que parece uma coisa aparentemente boba, provocou o quê? Um excesso de trabalho para o outro. E dor para você, né? Porque dor e até a questão financeira, né? Também. Financeira que vai ficar mais cara. Porque né? Se você faz só o tratamento, né, preventivo, é tranquilo. Agora, se você já tem que pagar um canal, é diferente. Né? É diferente. Então, quer dizer, tudo isso, é assim, né? Aí você não obedece. Tudo que você não obedece, por exemplo, comer. Uma família, você tem aí qual que é a alimentação saudável? Mas aí você compra um monte de coisa, os seus filhos também vão comer aquilo, eles também vão aprender. Então você não está só fazendo mal para a sua saúde, mas para a sua família também. Então tudo isso são hábitos que a gente vai criando, que a gente, de desobediência as coisas simples, né? As coisas simples do dia a dia mesmo, das coisas materiais. Imagina quando você puxa a questão espiritual, né? Aí... igual essa questão que ele exemplificou também, que eu achei muito interessante, assim, que a gente tem que parar mesmo para pensar, né? O brasileiro, a questão do jeitinho, né? Que ele sempre encontra uma justificativa para a sua desobediência, né? E aí, a gente, é um exemplo que a gente vivencia, né? Todas as vezes que a gente precisa descer com alguém lá do lar cristão, né? E para parar numa vaga de deficiente, tem sempre alguém não deficiente, né, que usou a vaga.
Então, quando você faz isso, você está realmente, né, num processo de desobediência grande e que está lesando o outro. Mas aí a pessoa usa como desculpa assim, mas foi só um minutinho. Mas é naquele minutinho o outro que tem o direito assegurado por lei pravada. Parar na garagem, na frente da garagem. Perdeu, né, a possibilidade de usar daquele direito que ele adquiriu. E assim somos nós, né? É igual a questão do sinal também, que ele fala, o sinal vermelho é pague. O verde, né, pode passar, mas o amarelo realmente, né, a tensão vai mudar. Aí o que a gente faz com o amarelo? Normalmente, tempo, né? Você avança, né? Vai dar tempo, eu vou rapidinho, mas não é o rapidinho. No rapidinho, né, você causa um acidente de trânsito. Então, são questões assim que a gente acha... essa expressão, né, que a gente usa muito. É rapidinho. É rapidinho cometer uma infração, mas que vai ter consequências sérias para você, para o outro, para a sociedade. Então, a gente tem que ter muita atenção nisso. Né? Ele fala da questão do Adão e Eva, né, que foi o caso mais, né, da Bíblia. Eu achei interessante, porque você já tinha... Eu não tinha estudado isso, também não sabia, dessa questão, né? Da maçã, né? Da maçã, né? Muito interessante. Porque ele fala que foi Adão e Eva desobedeceram, né? E na Bíblia não está escrito. Podia ser qualquer coisa, podia ser, não usa brinco. A orientação foi para não comer o fruto dessa árvore. O fruto dessa árvore. Na Bíblia não tem que é maçã. Aí ele conta que acabaram associando isso à sexualidade, porque aí Eva teve que ter as dores do parto e Adão teve que prover, né, trabalhar para ganhar o próprio suor, para trabalhar com o seu suor. Mas, na realidade, ele conta que eram os povos germânicos, né, havia essa cerimônia da lua de mel, e na lua de mel, um casal partia uma maçã ao meio e embebia ela no mel, e aí depois uniam as duas partes da maçã embebida no mel e comiam a maçã junto. E depois é que eles tinham noite de núpcias. Aí, para, vamos dizer assim, evangelizar os povos germânicos, eles fizeram a associação da maçã com a fruta, mas essa fruta não estava lá, não está escrito que era uma maçã, não, né? E aí o tempo todo a gente ficou achando, né, que isso seria o pecado original, né? Que teria a ver. Da questão da sexualidade, né? Que todo mundo, muitas pessoas ainda têm a visão da sexualidade como uma coisa impura, e na realidade o pecado original qual que é? É a desobediência. Porque a orientação era só um exercício de obediência, né? Não coma do fruto dessa árvore. Porque se fosse o sexo, não ia ter mais reencarnação, né? É que ele fala, né? E aí, deixa eu ver se ele vai começar. Vai para o Evangelho. Evangelho segundo, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O item chama obediência e resignação. Aí ele vai dar exemplo, que é o Lázaro, né? Porque o Lázaro é um grande exemplo de obediência, né? Porque está lá dentro, no escuro, dentro do túmulo, todo enfaixado, aí você imagina, né? Sepultado já há 4 dias. E por que ele volta à luz? Porque ele obedece, né? Jesus chamou o comando, né, de Jesus dizendo que é o primeiro grande exemplo de obediência. De obediência, né? Lázaro vem para fora, né? Aí você fica pensando, né? Se você estiver lá... 4 dias sem tomar banho, todo enfaixado, e todo enfaixado, amarrado. Eu ia pensar assim, eu cheguei, não vou não. Se fosse Neuzé, ele estava lá até hoje. Não, você já falou que você vai pelas mãos perfuminhas. Então, quer ler aí? Aí ele começa... o item 8 é grande, mas ele comenta principalmente isso aqui, ó. Submetei-o à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra de vossa geração. Né?
Então, falando da importância aí, né, da lei do progresso, né, que é todo esse processo mesmo que a gente precisa exercitar enquanto espírito, né? Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da dupração, do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil serviço aos ensinos. Então, ele fala da questão do espírito preguiçoso, né? Que fica várias reencarnações, né? Dentro do mesmo aspecto, cometendo... Não avança, né? E aí eu achei interessante, porque na visão nossa, humana, qual que é a visão que você tem de preguiçoso? É aquele que não faz nada, né? Mas, às vezes, dentro da visão do Evangelho, o preguiçoso pode ser aquele que trabalha 10 horas por dia, e trabalha muito, mas trabalha com a matéria, né? Trabalha com a matéria. Moralmente, ele continua preguiçoso, porque ele não quer fazer esforço nenhum para mudança. E aí ele ainda explica, né, o que é o látego, né? É o chicote, né? Mas não um chicote, né, que aí sendo usado como uma figura de linguagem. E aí ele, como está no período nós estamos no período da pandemia, né? Aí ele falou, Deus te envia, né, uma pandemia para mostrar que você tem que E essa questão da gente obedecer. melhorar é interessante. Eu comecei a fazer um estudo do livro O Céu Começa em Você, com um grupo de início, me chamou para o grupo, e a gente fez só uma primeira reunião, mas eu já serviu até para esse nosso estudo aqui. Aí o primeiro capítulo fala assim, que é a espiritualidade a partir da base, e não a partir de cima. Então ele diz assim, ó, a espiritualidade que a teologia moralizante da modernidade tem transmitido parte de cima e nos apresenta grandes ideais. Então esse que é o grande, eu acho que deu para entender, o que eu entendi foi isso. Por exemplo, se você quer se espiritualizar, aí você começa a olhar para cima e começa a querer ser uma coisa que você não dá conta, que está lá em cima, fica olhando para cima. Então, ele fala assim, aí eles falam, né, que você tem que ter abnegação, autodomínio, uma habilidade constante, amor desinteressado, domínio da sexualidade, liberdade diante da cólera. E isso realmente é positivo, você imaginar que você queira isso tudo, mas a gente, de repente, se identifica de tal forma com esses padrões que se criam, que a gente passa por cima da nossa realidade e acaba recalcando as nossas fraquezas. Aí você começa a enxergar só as suas fraquezas, você começa comparar, é mesmo que você comparar. Se você pegar um lugar muito pobre e um lugar, você pega uma foto e começa a analisar um lugar que tem muita pobreza, que tem miséria, e um lugar que tem muita riqueza. Aquilo é um contraste tão grande que você não consegue chegar no meio do caminho. Então, se você começa só a olhar dentro das suas fraquezas, mas querendo se elevar demais, esse ideal não é possível. Você tem que estar dentro, né? Aí ele fala assim, isso conduz a uma divisão que nos torna doentes, porque gera em nós uma desigualdade profunda entre o que é ideal e o que é a realidade, né? E aí ele dá até o exemplo do Ícaro, né, da mitologia grega, que ele e o pai construíram asas de cera, de abelha e penugem, né, porque eles estavam lá num labirinto, pela história, pela mitologia grega, eles estavam lá num labirinto e eles queriam fugir do labirinto. Então, o que eles construíram? Asas artificiais, com cera de abelha e com pena de pássaros pequenos, maiores e menores. E aí o pai fala para o Ícaro, olha, você vai voar, mas você fica longe do sol, que vai derreter a cera, e da água, porque a água vai pesar. Mas Ícaro, o que ele faz? Ele desobedece. E aí ele fica perto do sol, acaba caindo no mar e morre, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eles falam muito para a gente fazer é a meditação para espiritualizar, né?
E qual que é o motivo da meditação, né? A gente tem que fazer o uso para nos desviar dos problemas que nós mesmos temos para resolver, né? E o verdadeiro motivo é para o autoconhecimento, descendo para nossa. Você tem que descer para a sua condição terrena, ter coragem de ir dentro das suas próprias paixões, porque é elas que nos levarão a Deus. E aí ele dá o exemplo da escada de Jacó. Aí ele fala assim: a escada para o reino dos céus está escondida em tua alma. Mergulha para dentro dos teus pecados que estão em ti mesmo, e assim encontrarás ali uma escada pela qual poderás ascender. Né? Então, Paulo vai dizer em uma de suas cartas: porque de vós, ó irmãos, esperamos coisa melhor. Ele não fala que espera a perfeição, né? É um pouquinho, às vezes, com um esforço insignificante, né, que você vai fazer. Essa que é a lei do progresso. Então, você partir, que ele está falando, da base do que você é, da sua realidade, e ver quanto que você pode se elevar. Um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, uma encarnação, outra encarnação, né? Às vezes não é. Ele até fala aqui, ele não está falando no dia, né? Naquela de Santo Agostinho, né? Esse livro, Opinião Espírita, ele fala muito dessa questão 919 do Santo Agostinho, né? Que fala, ó, o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor, que é a lei do progresso, né? Todos nós temos que evoluir. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Então, se a gente já tem o conhecimento, mas não está notando na gente uma fonte assim, de progresso, né? Aí ele fala, testa a própria paciência. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Inquire as suas relações na experiência doméstica. Conquistastes mais alto clima de paz dentro de casa? E aí ele vai fazendo uma série de perguntas, né? Do dia a dia, se a gente está usando mais paciência, mais tolerância, né? Para vencer. E ele fala, olha, evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz nesses últimos 3 anos? Porque isso aqui me chamou muita atenção, porque a gente, enquanto espírita, a gente entende a necessidade, a utilidade da dor, mas a gente tem que entender, assim, que ela não é necessária. Ela só surge pela nossa desobediência. E que a gente tem que ter, frente à vida, um espírito de alegria, né? Porque o evangelho é a alegria, é a boa nova. Então, se eu não trabalho isso, né? Aí eu estou estacionado. Eu estou sendo aquele espírito preguiçoso. Olha lá, olha, tudo caminha, tudo evolui. Configamos o nosso entendimento individual com Cristo. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Que a gente tem que fazer essa autoanálise todos os dias, né? Porque esse dia de hoje, o que eu fiz para construir que eu estou mais próxima do mundo espiritual? E o que eu fiz para construir isso, né? Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, muitas vezes já será mais difícil. Muito bonito, né? Tem um trechinho que você não leu que ele fala que sopesa, né? Sopesa, quer dizer, calcula o peso da existência de hoje, né? Espontaneamente em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de fazer isso amanhã sob o impacto da dor. Então, essa questão mesmo, né, de cada dia. E o problema é que eu acho que, além da gente estar querendo, às vezes, se comparar com uma coisa muito grande, a gente se compara também com o outro. E a gente tem que se comparar consigo mesmo. É o que você melhorou diante do que você era ontem. Não do que o outro. Porque às vezes porque se você ficar olhando o outro, ou porque acha que ele é pior, e aí você fica estacionado porque você está melhor que ele, ou
não vai para frente porque você acha que o outro que não tem condição, porque o outro é melhor, né? Ele continua no Evangelho, né? Aí falando, o dever é o resumo prático de todas essas especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama essas criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. Isso aí, gente, é muito forte, né? É. Ama a Deus, não, ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Como que a gente tem amado muito mais as coisas do que a Deus? Né? E falar que a gente ama as criaturas mais do que as nós mesmos é muito profundo, né? Como que a gente ainda precisa trabalhar isso? O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma, em cada um de seus estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem essa de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Aí eu fiquei imaginando assim, quanto que a gente ainda é esse esboço, né? Cheio de imperfeição, na medida que a gente não consegue ter essa obediência tão necessária. Né? E ele fala que é austero e brando. Brando no sentido de que obedece, e austero no sentido de que para cumprir o que é preciso não se desvia, não se distrai, né? Leva aquilo a sério, né? Então é obediência mesmo, né? A gente tem essa dificuldade, né? Se é lei, você tem que cumprir, né? Tem que obedecer. E não ficar adiando, né? De forma humilde. Pronto a dobrar-se e inflexível às tentações. Ele fala, né, que diante das ordens do Cristo, ele se curva. Diante dos chamados do mundo, ele não se curva. Se o Cristo manda, ele obedece. Se o mundo manda, ele não obedece. Não obedece. Ai, ai, ai. Porque aí vai lá no Pão Nosso, né? A quem obedeces? A quem obedeces? Cadê meu Pão Nosso? Okay. A quem obedeces. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Está em Paulo Hebreus. Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Aí ele fala, né? O que seriam esses impulsos baixos da natureza, né? É o sexo, o medo, a fome, tudo isso, né? Quando é desenfreado, né? Então, quanto que às vezes a gente se deixa dominar, né? Aí fala, quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. Olha que coisa linda, né? A gente faz isso muitas vezes, né? Transforma a obediência. Se a gente fosse obediente, a gente teria essa questão da salvação, né? Então, eu vou ser salvo se eu sou obediente. Agora, a quem eu obedeço? Qual o meu critério? Na realidade, a gente está seguindo os critérios do mundo, aí a gente está ficando o quê? Escravizado. Porque a salvação é atributo de quem é obediente, né? É. E essa salvação é o sinônimo da libertação. E a gente acha que não, né? A gente acha o contrário.
Ele dá o exemplo, né, que às vezes uma pessoa que foi uma vez só no estudo, né, ouviu só uma hora de evangelho, e não voltou mais, mas tudo que ouviu naquela hora cumpriu, obedeceu, o pouco que ela ouviu, obedeceu, mas tem outra pessoa que já assistiu, já foi, já estuda, já está não sei quantos anos estudando, mas nunca cumpriu nada, né? Quem é que vai desencarnar melhor, né? Com certeza aquele que cumpriu, né, aquilo, né, que obedeceu, né? Então o critério não é tempo, né? Ele lembrou da parábola dos trabalhadores da última hora. Qual que é o critério? O critério é da obediência. Não faz diferença para Jesus se você frequenta uma reunião, uma semana, ou há 10 anos, ou 20 anos, né? Se você, às vezes, é espírita apenas ou ouviu o evangelho uma pequena vez, o grau de obediência, de disciplina do seu coração ante esse ensinamento que você recebeu, né? Ante a semente que você acolheu, né? Então, mas esses impulsos baixos é que atrapalham a gente a, a dominar essa situação, né? Quando a gente deixa que o corpo comande e não o espírito. Quando ele fala aí no finalzinho da leitura assim, ó, a quem obedece, acaso atendes em primeiro lugar as vaidades humanas ou as opiniões alheias, antes de observar o conselho do mestre divino? Essa coisa também da opinião alheia, né? Como que a gente ainda se incomoda com ela, né? É muito sério. Porque às vezes Jesus está te apontando um caminho, mas você, assim, na fragilidade que a gente tem, né, de querer agradar o outro, você não tem aquela firmeza necessária, né? Aí, ao invés de adquirir essa liberdade do Cristo e a paz dele, né, porque a partir do momento que a gente adquire a liberdade, junto com ela vem a paz, a gente fica atormentada por ter cedido as questões da vaidade do mundo. E aí fica aquela ideia, né, que ele fala que quem obedece o orgulho e a vaidade é fraco. Mas se você obedece às orientações do mestre divino, você é forte, né? Mas não para o mundo, né? Para o mundo é o contrário. A ideia, né, por exemplo, você não revidar alguma coisa, perdoar, aí a pessoa acha que você é bobo, né? Acha que você é fraco. Para o mundo você é fraco, mas não para o plano espiritual, né? É uma questão de ponto de vista, né? Se eu obedeço às coisas do mundo, sou escravo do mundo. Ainda não me libertei. Ele dá o exemplo do vizinho, né, que varre o lixo para a porta da sua casa, né? Aí você tem duas coisas para fazer. Você vai lá, pega ele no flagra, briga com ele, né? Isso acontece, né? Essas coisas mesmo, essas coisas com o vizinho, né? Quem que já não teve um problema com o vizinho, né? Mas aí ele fala, não, aí você volta, não faz nada, volta para dentro de casa, espera ele sair, vai lá e varre o lixo, recolhe e deixa isso para lá, né? E às vezes você fala assim, hoje mesmo alguém me falou assim, fulano não empresta nada, mas quer que eu empreste para ele, né? Tudo que eu peço ele não me dá, ele não me empresta, mas aí agora quer que eu empreste. Aí eu preciso que você continue emprestando, né? Porque aí quem sabe um dia ele aprende a emprestar. Quem sabe ele fica sem graça. Porque não adianta, né, você ficar olhando o que o outro está fazendo. Você tem que olhar o que você pode fazer por ele e continuar dando exemplo, né? Quem sabe um dia ele acolhe essa semente, né? Você vai plantando, né? Nosso compromisso é de plantar. Agora, se vai germinar ou não, né? A terra depende do outro, né? A gente aprender a conter-se, né, é uma resistência moral que a gente vai adquirindo, né? O quanto que isso é necessário. Ele dá até o exemplo também da fila do banco, né? Você está numa fila e a pessoa vai lá, fica conversando com a outra lá na frente, faz uma onda lá e acaba entrando na frente, não é isso? Outro dia não aconteceu ouvir uma pessoa passar na frente. Mas aí o que você vai fazer, né? Você vai ficar brigando, vai ficar discussão, né?
Fica feia para quem passa, né? Isso que a gente. É porque todo mundo A vê, né? grande questão é que a gente se julga o outro, fica nervoso com aquilo. Agora, para quem que ficou feio? Para quem fez o delito, não foi para a gente. Então, mantenha sua consciência tranquila, conta até 10, respira fundo e deixa para lá, né? É isso que a gente tem que aprender a fazer, a conter-se, né? Aí ele vai lá no livro também, Instrumentos do Tempo, aprendamos, né, a obedecer. Não vale procurar o evangelho para dissipar-lhe os tesouros em manifestações palavrosas. Sem dúvida, ensinar é capítulo importante do nosso trabalho, que não podemos e nem devemos olvidar. Imperioso, porém, reconhecer que somente ensinaremos com segurança aprendendo por nossa vez na escola da disciplina à frente do Cristo, submetendo nossa posição inferior ao sopro criativo de sua bondade e sabedoria. Obedecendo a Jesus e conformando-nos à verdade que ele personaliza em seu exemplo de amor e luz, convertendo-nos de beneficiários em aprendizes e de aprendizes em servidores fiéis da sua doutrina de redenção no curso do tempo incessante. Então, quer dizer, não adianta a gente ficar propagando doutrina, né, só com manifestações da palavra, né? É necessário a gente ser obediente em termos das nossas atitudes, pensamentos, atos, né? Sermos exemplo, né? Cartas vivas, como diz Paulo. E aí isso é só o tempo, né? Que ele fala, né? É um instrumento do tempo. Tem coisa que é só o tempo mesmo que vai te, né? Vai te trazer, né? Você vai obedecer essas leis, né? De acordo com o seu entendimento. E não adianta você querer ficar achando que o outro vai fazer, né? Se você não... É aí que ele fala, né? Que nesse exercício da obediência você deixa de ser multidão, vira discípulo, e depois deixa de ser discípulo e vira apóstolo, né? Porque quanto mais obediente, mais submisso à lei de Deus for um coração, mais aproveitado ele será, né? Pela providência divina no serviço da redenção humana. Então, ele fala, né, que os espíritos que recebem as maiores missões no mundo espiritual são aqueles com maior capacidade de obediência, né? Estevão, Abigail, Pedro, Paulo. E quanto mais indisciplinado, mais desobediente, mais inútil ao serviço do Evangelho, né? É o que ele fala, é um peso morto. Porque ele termina aqui, né, falando, aprendamos a viver sobre o jugo, né? Aprendamos a viver sobre o jugo do Senhor dentro das nossas liberdades de escolher o próprio caminho, de vez que somente pelo cativeiro voluntário aos nossos deveres é que caminharemos para a nossa definitiva emancipação. Porque é o cativeiro voluntário, né? É o que ele falou no outro trecho lá, né? Você ser servo, né? Servo de si mesmo, de obediência a si mesmo, daquilo que você sabe, né? A gente não serve nem a nossa vontade, nem a vontade do outro, né? Mas servir a vontade de Jesus, né? E o que Jesus quer? Que a humanidade seja melhor, que ele fala, né? Uma semente só germina no coração se ele está disposto a obedecer. E os desobedientes são hostis a essa semeadura, que é o que fala a parábola, né? Tudo isso acabou na desobediência, né? No livro também Vinha de Luz, tem uma passagem, tem uma leitura, um capítulo que fala obediência construtiva, né? Que Paulo fala, né? Ele se declara prisioneiro do Senhor, de tamanha, né? Aquele homem sábio e vigoroso que se render a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial
e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-se a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando prenominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará a expressiva posição de seio no seio das esferas. Imitando-o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Então, é muito bonita, né? Porque ele fala, quando todos nós nos colocarmos nessa posição, né, de prisioneiros do Cristo, então o mundo vai, enquanto administrador, né? E dentro de cada situação que a gente vive na vida, se a gente se colocar como prisioneiro dele, está tudo certo, que aí a gente vai estar e é interessante que a gente acha, às vezes, que está difícil, né? Mas a gente nunca está desamparado, né? A gente tem sempre... Aí eu lembrei de uma música, até eu estava no rádio, estava no carro ouvindo música, e essa música me chamou a atenção por causa do estudo, que é uma música, depois no final do estudo, até vou ver se eu consigo colocar ela, porque ela é interessante e lembra disso, essa questão de ouvir, de ouça, né? Ela é uma música chama Náufragos do Tempo, do Hércules Mota. Eu não vou cantar porque não convém, né? Mas ela diz assim, ó, que não estamos sós, sempre há uma voz a nos amparar, a nos conduzir e a nos relembrar toda a força em nós. Quer dizer, a força que a gente tem sempre alguém lembrando. Quando pensamentos vãos roubam o nosso tempo, sempre há um sinal desvendando o mal, intuindo a rota correta aos olhos de ver. Aí ele fala, vai, náufrago do tempo, ancore a esperança, não retarde mais a felicidade, põe toda a vontade na paz verdadeira. Solte as amarras, não tema a tempestade, ouça a voz que vem do seu coração, deixe a escuridão para viver o amor. Não estamos sós, sempre há uma voz. Incessante luz, o amor de Jesus revelando a sua beleza. Em nós jaz os sentimentos bons, dom de muito tempo, já que somos luz, vamos com Jesus consumar a nossa grandeza de filhos de Deus. Então, quer dizer, a gente tem sempre uma voz. Shema Israel é uma coisa que a espiritualidade está falando o tempo todo. O tempo todo, né? Através de um amigo, através de uma intuição, através de qualquer coisa. Existe esse amparo constante, a gente que às vezes se afasta, né? E tem uma regra de São Brento também, que que ele fala, né? Deixa eu ver se eu acho que não é essa aqui, não. No caminho, quando você procura aí, no capítulo 159, também do livro Caminho, Verdade e Vida, o título é A Quem Segues, aí tem uma frasezinha que eu gostei também demais e se aplica muito. Olha, o aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender todos os desvaimentos dos sentidos sem prejudicar a paz de sua alma. Muito segue também, né? Porque não Você vê como é que é a ilusão, né? É a ilusão que muitas pessoas ainda vivem, até mesmo depois desse todo o processo de pandemia, de isolamento, dessas questões todas, as pessoas ainda estão iludidas, né? Numa vida de matéria, de ilusão, né? Aí eu achei aqui, quais são as regras de São Pedro? Aí ele diz assim, querendo edificar a casa de Deus, São Bento lhe dá por base 3 possantes colunas, como se fosse a casa, né? 3 colunas, as quais descreve desde os primeiros capítulos da sua Santa Regra. A obediência, o silêncio e a humildade. A obediência nos separa do mundo e de todas as suas maneiras de agir. Ela nos separa ao mesmo tempo de nós mesmos, uma vez que nos subtrai os corpos e as vontades, a fim de submetê-los à sua lei.
O silêncio nos retira as palavras, fecha-nos a boca e, aqui e ali, preserva-nos de uma infinidade de males. E, enfim, a humildade tira-nos a vaidade, purificando assim o coração e as intenções. Ela acaba a obra de nossa conformidade com a vontade de Deus e nos fixa no caminho de toda a perfeição. As almas assim despojadas só resta a Deus, né? Então ele fala assim, que a desobediência foi o começo da perda do gênero humano. Quer que retornemos a Deus pelo trabalho da obediência. O soldado de Cristo, como ele chama o seu discípulo, deve primeiramente despojar-se das suas próprias vontades, depois revertir-se com as armas da obediência. Elas são poderosas e belas, né? E aí ele quer que ele obedeça em todas as coisas. Tudo que se faz sem permissão do Padre espiritual será atribuído à presunção e à vanglória, e não à recompensa. A obediência deve ser tão preciosa e tão cara ao discípulo que ele, desejoso de praticá-la sem cessar, obedece não apenas ao seu superior, mas todos os seus irmãos. E aí tudo isso ainda não basta. Ele quer que a obediência tenha qualidade tais que seja agradável a Deus, suave ao que obedece, como ao que manda. Ele será tal se for praticada sem medo, sem demora, sem moleza, sem murmuração, sem réplica, mas de boa vontade. Pois acrescenta São Pedro, segundo o apóstolo, quem dá com um bom coração é amado por Deus. Então ele fala, né, palavras de São Pedro, se mandam a um irmão coisas duras e impossíveis, que receba a ordem do superior com toda a doçura e obediência. Se ele vê que o fardo excede completamente suas forças, expõe ao superior com paciência, no momento oportuno, as razões de sua impossibilidade. Mas isso sem mostra de soberba, resistência ou contradição. Se depois de ter assim apresentado suas razões, o superior mantiver a ordem dada, saiba o súdito que é para o seu bem e, por amor, confiado na ajuda de Deus, obedeça. É o que ele fala, né? E depois tem a humildade também, que ele fala, que é interessante. Ele tem 12, acho que são 12 passos para a humildade, é interessante ler. Você digitando na internet, são 12 passos para conseguir a humildade, e começa na obediência, no silêncio, né? Que é uma coisa que a gente também não faz, né? O tal do silêncio. Somos muito bagulhentos ainda, né? Eu tenho aqui no livro também, Sol nas Almas, uma leitura que chama Obediência e Resignação, também muito bonita. Convocados ao trabalho do Espiritismo na libertação das consciências, pelo cultivo de um amor e da verdade, estamos engajados a serviço do Senhor. Então, gente, se a gente foi convocado à doutrina, né, olha a nossa responsabilidade, né? Pelo cultivo do amor, né, e a libertação das consciências. O nosso trabalho é esse. Nas lides que abraçamos, porém, quase sempre subvertemos a conceituação de obediência, transfigurando-a em automatismo e passividade. Será isso, entretanto, que o Cristo espera de nós ao aceitar-nos na vinha do mundo? Preferir-nos-á na posição de escravos aquele que disse um dia regozijar-se por chamar-nos amigos? Claro que Jesus nos mantém na obra a que nos devotamos, convicto de que não precisará reorientar-nos a cada passo, nem alentar-nos a diligência em toques repetidos de ternura, iluminando-nos a alma através do conhecimento superior que nos propicia, aguarda de cada um de nós o desempenho do dever que o plano da construção evangélica nos atribui. Daí a inoportunidade dos nossos apelos às novas diretrizes, quando não praticamos ainda as que nos foram endereçadas. E a impertinência de nossos recursos a consolações novas, quando ainda não começamos a sofrer pelas tarefas primárias que nos cabem cumprir. Achei muito interessante isso, porque a gente às vezes fica buscando orientação nova, né? Não, a orientação já está aí. Não fez nem aquela, você está procurando outra já? Você está querendo mais, já está tudo claro aí, né? Uhum. É aquilo que o André Luiz falou na mensagem lá na Opinião Espírita, né? Se você já tem
um tempo de conhecimento doutrinário, você já sabe o que fazer. Não tem que questionar mais, né? Então, obedecer sim, e obedecer sempre. Mas obedecer executando as ordenações que nos são dadas e acrescentando de nós mesmos empenho e abnegação, paciência construtiva, otimismo operante, para que os benfeitores espirituais nos encontrem sem melindres e sem desajustes, afeição de servidores exatos no lugar certo. Então, a gente já tem tudo que precisa, né? Só precisa praticar. Praticar, né? Aqui no Fonte Viva, capítulo 2, chama modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Todos, olha aqui, todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo todo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento e sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemos-lo na ação incessante, em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Não te esqueça de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não impõe o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus. Servir e servir com alegria, né, também, né? Não é só servir, né? Servir, obedecer, mas obedecer com... Que nem essa leitura que você fez aí, né? Que a espiritualidade não nos encontre servindo, mas também reclamando, né? Achando isso. É que é comum, né? A gente faz um mínimo e reclama. Tá na hora, Infelizmente, né? A gente ainda está nesse aspecto. Né? Vamos lá? Você quer encerrar com a música ou como prece? Às vezes você quer encerrar, você consegue ir? Bonita, né? Não sei se eu consigo aqui. Aí, cantando. O som. Legal. Não estamos sós, sempre há uma voz, sim, a nos amparar, a nos conduzir, a nos relembrar toda a força em nós quando pensamentos vãos roubam nosso tempo. Sempre há um sinal desvendando o mar, intuindo a rota correta aos olhos de ver, olhos de ver. Naufrago do tempo,
tema a tempestade, ouça a voz que vem do seu coração, deixa a escuridão pra viver o amor. Não estamos sós, viu? Não, sempre há uma voz, sim, incessante luz, o amor de Jesus, revelando a sua grandeza em nós, jazem sentimentos, dom de muito tempo, já que somos luz, vamos com Jesus consumar a nossa grandeza de filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus, Lindo, né? É linda a música. Eu adoro, eu gosto muito do Hércules, eu tenho CDs, eu tenho 2 CDs dele. Mas é isso, né? Ouve, né? Ouve, chama Israel. Obedece. Né? Eu achei interessante a música, é isso, dele falar, sempre tem uma voz, há sempre uma voz, né? Que a gente possa Convidando, né? ouvi-la, né? Convidando. O Paulo tem uma frase, só para encerrar aqui, ó. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. É o que Jesus espera de nós, né? Que a gente, além de É uma frase obedecer, que eu ouvi outro dia, né? Que a faça mais, doutrina né? não pede nada, mas ela espera tudo. Tudo. Ela não pede nada, mas ela espera tudo. Então, muita Você- paz para todos nós, uma Para semana, todos né? nós. Uma semana de muita luz, de muita tranquilidade. A todos Assim nós. seja, Até semana, se quiser. se Deus quiser.